Vanessa, boa noite, querida. Chegou na horinha. Olá, boa noite a todos. Todos bem? Graças a Deus. Que bom. Vamos lá, vamos fazer a nossa abertura, então. Estamos no horário já. Agradecer a todos aqueles que nos dão suporte, acolhimento, intuição, orientação, aos nossos mentores, aos mentores de nossa casa, do Lar Seara Esperança, e a todos aqueles que eventualmente vão nos assistir depois. Nosso abraço também. Vamos nos unir em pensamento e dirigir ao nosso Pai Criador, através do nosso Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade que estamos tendo aqui, que sejamos um instrumento útil, ferramentas dóceis para aqueles que nos orientam e nos intuam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, primeiro, para aqueles que estiveram presentes, muito obrigado no nosso último encontro lá no Seara. Foi bem gostoso, né, gente? Legal a gente ter esse contato mais próximo, corações com corações. Sei que alguns estavam prontos para ir já, mas na última hora tiveram imprevistos. Dani, sentimos falta do teu café. Brincadeira. Não acredito. Brincadeira, a Vanessa levou, nós tomamos café, assim. E conseguiram usar a cafeteira? Sim, estava tudo no jeito. Aliás, sobrou comida para Dedéu lá. Oh, que beleza. Foi bom que fica para o pessoal do grupo da limpeza. Da cesta básica, da limpeza, né? Mas foi muito gostoso. E houve, assim, um consenso de que nós devemos realizar com maior frequência. Aquelas de vocês que não estavam presentes, aliás, só você, né, Dani, e a Cris, que não estavam presentes, e aqueles que também não estão aqui agora, que ainda não opinaram a respeito. Então, eu vou conversar com o Júlio com calma e ver se a gente faz pelo menos mais um encontro presencial antes do final do ano. Possivelmente agora em outubro, né? Seria um bom momento. Escolher um sábado que não tenha bazar, para que a gente possa fazer. Tá bom para vocês? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Sobre o encontro ou sobre a possibilidade? Eu vou, hein, gente? Só não consegui porque o pai do meu amigo faleceu. Sim, você explicou. Que ir pra lá. Mas estava tudo pronto já também para eu ir. Foi em cima da hora, né? Não tinha nem como. Pois é. São circunstâncias... Fala, Cris. Então, de sábado é o momento que eu mais trabalho. Eu não consigo. Eu falo, enquanto o pessoal está se divertindo, sábado e domingo é onde eu mais trabalho. Normal. Mas quem sabe eu consiga ter um pouquinho de... Consiga, quem sabe, né? No sábado eu consiga. Tudo Sem dúvida. Possível. A gente tem que respeitar os nossos momentos de vida, né? Cada um tem atribuições, responsabilidades, e nem sempre a gente consegue conciliar as coisas. Só hoje aqui, acho que 5 pessoas já passaram mensagens dizendo que não vão poder participar por motivos diversos, inclusive a Melissa, né? A Patrícia. Sempre acontece. Foi a Azul, que faleceu a prima dela, ela está bem chateadinha. A Melissa, a Leonice, a Sandra, a Patrícia, a Lourdes, todos esses passaram mensagens dizendo que não vão poder participar com a gente hoje. Mas é normal. O Ricardo, a gente sabe que também está com um problema familiar ali meio complicado. Então, tem muitas situações que a gente tem que, acima de tudo, respeitar. Eu mudei um pouco a iluminação aqui para tirar aquele excesso de reflexo, mas ficou ruim para mim a leitura. Então, vou pegar uma luminariazinha aqui. Peraí.
que aí dá para conciliar as duas coisas. Vai ficar com um pouco de reflexo aqui de baixo para cima, mas só enquanto eu faço a leitura. Bom, nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, sobre a lei da relatividade. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter lido esse trecho, mas é importante a gente ressaltar que existem algumas considerações importantes aqui. Como o texto é curto, eu vou fazer a leitura dele de um fôlego só, e depois a gente conversa a respeito, ok para vocês? Então vamos lá. Lei da relatividade. Deus nos deixa experimentar os pontos baixos da vida para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra maneira. Essa é uma frase de C.S. Lewis, um escritor norte-americano muito conhecido. A lei da relatividade começa com a compreensão de que a cada um de nós são proporcionados problemas ou testes de iniciação. Esses testes têm o objetivo de avaliar em que ponto da senda espiritual nós estamos e que experiências precisamos ter. Nossa reação a esses testes é importante para o crescimento espiritual. Por um lado, podemos nos comparar aos outros e perguntar: por que eu? Por que estou passando por esses problemas e outros não? A reação que escolhemos para cada teste pode apressar ou retardar nosso progresso espiritual. Quando o coração e a mente estão em contato, percebemos o significado desses testes e sabemos que o fracasso significa apenas que o próximo teste será mais difícil. Ou seja, se nós não agimos corretamente, não nos colocamos corretamente diante de alguma ocorrência na nossa vida, ela vai se repetir e provavelmente de uma forma mais complicada. Nossa maneira de ver o mundo começa e termina na mente, com os significados que escolhemos. À medida em que avançamos no caminho espiritual, conseguimos ver os aspectos positivos das experiências, até mesmo das mais difíceis. El Morya nos fala sobre a lei da relatividade. Esta mensagem sobre a lei da relatividade é protegida na luz do mais radiante e transmitida na vibração do Altíssimo. Fala de observação e escolha e ensina a importância da aplicação da lei da vibração e das escolhas que cada um fez. Inerente à compreensão da lei da relatividade é a consciência dos testes de iniciação, as lições que todos devem aprender para se tornarem iluminados. Esses testes determinam o ritmo do progresso da alma no caminho espiritual e o número de vezes que ela precisa renascer no plano da Terra com o propósito de fazer novas escolhas. Eu, El Morya, falo com a sabedoria que minha alma tinha quando fui Salomão há muitos séculos. É com grande prazer que me apresento hoje e transmito minha visão dessa lei tão importante. A lei da relatividade tem a idade do universo, mas seu nome atual lhe foi dado pelos fariseus da antiguidade. Os fariseus de que falo são os que viveram no início da era de peixes. Esses sábios sabiam que era importante manter um padrão superior de vida enquanto praticavam as leis espirituais. Muitos dos que viviam em Israel gozavam dos benefícios de suas posições e, para protegê-las, citavam as leis em defesa de suas ações. Falavam com precisão, pois tinham memorizado as leis e sua mente compreendia a impecável aplicação desses estatutos do mundo. Sandra chegando aí, boa noite, querida, tudo bem? Boa noite. Então tá bom, estamos aqui lendo a lei da relatividade, tá?
No entanto, sob certo aspecto, eles, os fariseus, eram descuidados. Seu coração não estava em contato com o espírito das leis. A interpretação intelectual da lei geralmente difere no intento espiritual, que é a sua razão de ser. A menos que a alma esteja bastante avançada para aceitar o espírito da lei, seu significado e intento geralmente se perdem nos ventos do tempo. A lei da relatividade é uma das que foram perdidas nos ventos. A lei da relatividade diz basicamente que cada alma deve enfrentar uma série de testes ou problemas, se você preferir, feitos para fortalecer a luz interior. À medida em que é testada e que lhe são dadas oportunidades de desenvolvimento, a alma vai tendo opções que orientam as escolhas possíveis. Essas opções permitem que a alma use a compreensão da lei da vibração tanto para avançar quanto para regredir. Tudo na vida é relativo, ó irmãs e irmãos da jornada. O todo é o todo. Não há julgamentos de bom ou mal, melhor ou pior. Tudo é relativo, equilibrado no estado mental e emocional de cada um e a cada momento do tempo. A pessoa acredita que as coisas são melhores ou piores porque a mente faz comparações com pessoas, coisas e acontecimentos que não são relevantes e aplica essas comparações à situação em curso. Cada acontecimento da vida é único e não deve ser comparado com outras coisas, pois tem a própria frequência vibracional e traz lições únicas. Cada um deles deveria ser analisado da seguinte perspectiva: o que devo aprender a partir dessa situação? Mas, em vez de abordar a vida dessa perspectiva, as pessoas geralmente preferem comparar sua vida e sua situação com as dos outros. E é por causa dessas comparações que ficam deprimidas, acreditando que os outros são mais abençoados que elas. A lei da relatividade está relacionada ao fato de todas as coisas serem conhecidas por suas relações com a mente. A relatividade está sempre em relação com a mente e todo o resto. Isso é o importante aqui. A mente controla os sentimentos, crenças e comportamentos da pessoa. É uma ferramenta poderosa, a dádiva de Deus à humanidade. Mas ela pode ser esperta demais, especialmente quando perde o contato com o coração. Análises ou raciocínios em excesso desviam a pessoa da verdade, fazendo com que ela se apegue à letra da lei e não ao seu espírito. É o que aconteceu aos fariseus da antiguidade. A lei da relatividade traz clareza à mente, pois adverte as pessoas para que não comparem problemas presentes a problemas antigos. Ela leva a alma a ver os desafios como oportunidades de avanço e aprendizado. Como todos enfrentam testes de iniciação, e como os testes são únicos para cada um, é óbvio que a jornada da vida não comporta comparações, mas domínio das lições que cada um veio para aprender. A lei da relatividade é considerada como uma das mais avançadas. É pelo controle da mente que se obtém a chave para usá-la. Quando a pessoa aprende a usar a mente para focalizar apenas a situação presente, a alma fica livre para buscar novas e mais elevadas soluções para os problemas. A chave para a liberdade
é aprender a analisar cada momento do tempo, é permanecer ligado ao coração. A lei revela essencialmente que cada momento da existência a alma se vê diante de escolhas. A meta final é escolher o que favorece e avança, criando assim uma frequência interior mais alta. O fato de não compreender essa lei tem repercussões importantes, pois as escolhas desligadas do coração podem trazer pesados retornos do karma. Mas quem é bom e sente que está em estado de graça, pode agir corretamente Isso vale especialmente para os que memorizam as leis. Nesse estado de espírito, podem ser comparados aos fariseus, ou seja, memorizam intelectualmente, mas desligam o coração das escolhas que fazem. Lembrem, ó filhos da terra, que a alma dos fariseus ainda está presa à roda do renascimento. As escolhas que fizeram não levaram em consideração a importância do contato com o coração. Façam todas as escolhas a partir do centro do coração, e a roda do renascimento não mais os acorrentará à terceira dimensão. Deixem que a lei da relatividade oriente sua compreensão e os liberte para buscar outras formas de existência. Venham juntar-se a nós na quinta dimensão e em dimensões mais altas. Vamos lhes ensinar as verdades superiores que procuram aprender. Basta terem a certeza de que cada escolha feita está alinhada com a frequência mais alta, e logo seguirão os passos do alto iniciado. Que o Criador de tudo guarde seus passos. Eu sou El Moria. Uau! Alguém quer fazer algum comentário antes de eu começar a falar? Eu gostaria muito de ouvir. Fala, Irene. Essa questão que a leitura coloca entre o coração e a mente, né? Eu já passei por uma situação que eu não vou falar agora, que não vem o caso, mas que me causou um desconforto, uma sensação de culpa muito grande, por eu ter optado por ouvir a razão, a mente, e eu sentia que não era aquilo que eu estava querendo. Então, essa questão da gente saber ouvir o coração, eu acho que é fundamental para as nossas escolhas. Ser racional é importante. Há momentos que você precisa ser. Mas a questão de ouvir o coração não eu acho que é diferente de ouvir emoções. Vai além, eu acho que do próprio sentimento. Eu acho que ouvir o coração é como você ouvir o que foi colocado, o espírito, a alma, o divino, aquilo que norteia tudo, o universo. Eu não sei explicar muito bem, mas para mim, agora com essa leitura, me fez lembrar essa situação pela qual eu passei, e ficou bem claro que a partir de agora eu vou procurar ouvir o meu coração, porque toda vez que você age pelo coração, você acaba fazendo escolhas corretas. É isso que eu queria colocar. Eu acho que essa leitura me tocou muito, né? E a questão também de não fugir, né, das situações desafiadoras. A gente às vezes tem a tendência, não, deixa para depois, não, eu não quero fazer isso. Não adianta, porque se você, como foi colocado aí, se você não resolve aquela situação hoje, amanhã ela se apresenta de uma forma muito mais, vamos dizer assim, complexa, talvez até um pouquinho mais difícil para a gente. Então não dá para fugir da raia. Trocando em miúdos seria isso, não dá para fugir da raia.
Então, a princípio, eu acho que esse texto de hoje mexeu muito comigo, né? Me reportou a essa questão, a essa situação que eu passei. Mas por enquanto é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Irene. Perfeita a tua colocação. É claro que a situação, a ocorrência a qual você se refere não é importante, mas a tua interpretação, no meu entendimento, está absolutamente correta. É importante a gente entender uma coisa. Emoções e sentimentos são coisas distintas, tá? A emoção é uma reação psicofísica, biológica do nosso corpo como um todo, do corpo físico, diante de situações que nos acontecem externamente ou estou gasgando aqui. Externamente ou interiormente. Por exemplo, uma situação externa que provoca em nós medo, que é uma reação instintiva poderosíssima, desencadeia uma série de reações que o nosso cérebro, não a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma, o nosso cérebro automatizado promove no nosso organismo para nos preparar para uma situação de ou lutar ou fugir. Isso é conhecido em todos os conceitos da psicologia e da psiquiatria. Então, há uma descarga de adrenalina, de vários hormônios, aumenta a pressão sanguínea, as pupilas se dilatam, nós temos uma reação instantânea. Isso não tem nada a ver com sentimento, é uma emoção muito bem catalogada e compreendida. Raiva, dor, angústia, insegurança, tudo isso são emoções. A emoção, ela dura poucos minutos. Passado o efeito, ela geralmente se esvai e a gente se sente, às vezes, conforme o tamanho da reação provocada no nosso organismo, uma sensação até de prostração, de cansaço. Você está chegando em casa à noite, aí de repente você tem a impressão que tem alguém dentro de casa, você entra em pânico, fica apavorado, não sabe o que fazer. Aí chega alguém, um vizinho ou alguma pessoa que está contigo, acende todas as luzes, fala, não é nada sério, não tinha ninguém aqui não, foi impressão sua. Aí você relaxa, né? Geralmente você senta, cansado, como se tivesse feito um exercício físico. Não é mais ou menos assim? Eu acho que todos já passamos por situações semelhantes a essa. Agora, estados emocionais desencadeados por emoções podem se prolongar por horas, por dias, por meses até. Um susto muito grande, uma decepção profunda, podem levar a pessoa a um estado emocional agudo que se prolonga, e se ela não se cuida, não consegue reverter isso, pode ter consequências graves, até mesmo uma depressão, uma crise de ansiedade, etc, etc. Sentimento é algo muito mais profundo e que se desenvolve ao longo do tempo, não instantaneamente, e que também se prolonga por anos e, às vezes, por uma vida inteira, tanto os positivos quanto os negativos. Um sentimento de amor, de uma profunda simpatia, de alegria diante de determinadas situações, quando se tornam presentes a maior parte do tempo na nossa vida, nos tornam mais confiantes, equilibrados, em harmonia, mais sadios mental e fisicamente.
O oposto, idem, e provoca reações totalmente diferentes. Então, eu queria destacar isso e comentário da Irene, separando a emoção do sentimento. Quando é afirmado aqui a importância de utilizar o coração, ele está se referindo ao sentimento mais profundo. Aquilo que nós realmente cultivamos dentro de nós e que deve ser a base da nossa forma de nos relacionar com o mundo, com as outras pessoas e conosco mesmos. Só que aqui ele fala o coração, o sentimento, obviamente se referindo aos sentimentos positivos, de alta frequência, de alto teor vibratório. Isso fica implícito, mas é evidente, né? Não aos sentimentos negativos, que só invertem e complicam as reações que acontecem, que nós projetamos diante dos acontecimentos, ou até mesmo das nossas lembranças, das nossas memórias. Porque muitas vezes a lembrança de algo provoca em nós um estado emocional de, geralmente, ou melancolia, tristeza, raiva, sentimento de vingança, sentimentos profundamente negativos, ou não, ou sentimentos muito positivos. Então, a memória também está diretamente relacionada à forma como nós desenvolvemos os nossos sentimentos. Eu quero crer que o mais importante aqui seja estarmos sempre atentos ao presente, ao que está acontecendo agora. Como ele cita bem, a gente não deve ficar comparando. Poxa vida, mas eu estou passando de novo por essa situação. A gente já está fazendo uma comparação com algo ocorrido. Isso não é sadio e não nos ajuda em nada. Pelo contrário, nós dispensamos uma enorme energia focando no passado para fazer essas comparações e ficamos desenergizados para agir sobre o presente. E aí sim, utilizarmos os bons sentimentos que temos que cultivar, porque eles, como qualquer semente, precisam ser cultivados, regados, protegidos, para que possam dar bons frutos. Isso é uma atividade de toda uma vida. O cultivo de bons sentimentos. Mantermos o nosso coração numa frequência elevada, para que aí sim tenhamos reações a acontecimentos externos, a situações interiores, alinhadas com essas energias elevadas de um coração bem equilibrado, com bons sentimentos. Ficou claro esse ponto? Alguém quer fazer mais algum comentário? Fala, Vanessa. Pois é. Boas. Eu fiquei pensando, enquanto você lia o texto, desse termo da relatividade, né? É uma coisa que sempre me vem à mente, e principalmente depois que eu comecei a frequentar o Seara, estudar um pouco mais, esse olhar que a gente vai se exercitando a fazer, a olhar o outro lado, um outro ponto de vista, né? A enxergar que em cada situação, como ele falou, não existe o certo ou o errado, né? Existe um olhar, eu tenho um olhar, o outro tem um olhar, e não necessariamente é o mesmo. E às vezes são situações que ferem, né, que machucam, que te magoam, mas que quando você começa a pensar e refletir, né, talvez porque o outro teve aquela atitude, que olhar ele estava tendo, né, qual era o ponto de vista que ele estava olhando e que você não estava. E não é fácil fazer isso, muitas vezes é difícil, principalmente se é uma situação que te machuca, mas te ajuda a não fazer um julgamento,
logo de cara, a não criar mais mágoa, a não alimentar essa negatividade. Isso me fez refletir enquanto você lia aí o texto. Sem dúvida. E todos nós, eu pelo menos, muitas vezes, escorrego feio nesse campo, porque principalmente quando a gente se julga assim, intelectualmente bem embasado para expressarmos as nossas opiniões, as nossas razões e os nossos sentimentos em relação a outras pessoas, nós dificilmente, e eu tenho muita dificuldade, de realmente me colocar no lugar do outro antes de expressar aquilo que eu sinto. E isso, como você falou muito bem, muitas vezes provoca mágoas, ressentimentos, sofrimento e arrependimento também. Isso é muito comum. E a cada teste que a vida nos oferece, ele deixa bem claro, se nós não reagimos de forma adequada, com o coração, com os sentimentos mais elevados, com empatia, com respeito, certamente os testes que virão a seguir serão ainda mais difíceis nessa mesma matéria. Fala, Pedro. Eu estava até pensando aqui em relação a esse tema que foi falado, em relação ao relativismo, né, José? E eu estava até tentando, no meu pensamento, mais um enfoque no dia a dia, até no presente, né? Muitas vezes, né, a gente, até em relação ao que a Vanessa falou, né, muitas vezes a gente age de uma maneira corretamente e espera, muitas vezes, que o outro haja da mesma forma que nós agimos, né? Mas até pelo relativismo, que você até comentou em certa parte do texto, né? Muitas vezes a gente espera que o outro ande na mesma frequência, e às vezes, na maioria das vezes, ou seja, em todas as vezes não está. A gente nunca sabe em que frequência que o outro está. Qual que é a caminhada do outro, qual que é a jornada do outro, qual que é o momento da frequência dele, e a gente tem que ter esse entendimento, como muito bem falou a Vanessa, né? A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, mas espera um pouco, com que frequência que ele está? O que ele pode estar sentindo, entendeu? Às vezes, por exemplo, de repente eu estou bem, eu respeito todo mundo, trato todo mundo muito bem, mas assim, minha jornada não é igual ao outro. Ele não está na mesma frequência que eu, né? Então, eu acho que a partir do momento que você tem esse sentimento, eu até tive por mim, viu, José? Teve uma época, quando eu era mais novo, né? Eu sempre procurei agir corretamente, né? Meu pai, ele faleceu, era novo, mas uma pessoa assim que educou muito bem a gente, né? Então, quer dizer, mas cada um age de uma forma, os irmãos, né, no caso. Então, eu, quando era mais jovem, muitas vezes eu sempre fazia as coisas corretas, e quando alguém às vezes não correspondia de forma positiva, um amigo, ou uma namorada, ou no trabalho, às vezes eu ficava chateado, até, de certa forma, muitas vezes magoado, né? Mas a partir do momento que eu comecei a entender que todos são diferentes, todos têm, como se disse, tem seu momento de crescimento ou de procurar fazer o que é certo, né? Que hoje eu tenho esse entendimento como cada um tem sua frequência, né, nessa jornada. Eu procurei a ser mais calmo nesse entendimento. Perfeito. E, olha, eu não sei, cada um tem a sua própria maneira de interpretar, né? São sempre situações únicas e que nunca podem ser comparadas, né? E ele faz até uma alusão a isso no início do texto, quando nos comparamos a outras pessoas e questionamos a vida, né? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que sempre me acontece esse tipo de coisa? E raramente nós ouvimos a resposta para essas perguntas que fazemos, porque nós, na realidade, não estamos tentando entender nada, nós estamos só projetando o nosso inconformismo, comparando com situações de outras pessoas
que nós não sabemos o que estão sentindo. Nós podemos achar que alguém está super bem, sem saber o quanto essa pessoa pode estar sofrendo. E ao contrário, muitas vezes nós nos colocamos numa condição de vítimas quando somos nós que estamos gerando os acontecimentos que nos trazem sofrimento, infortúnio, obstáculos, situações desagradáveis, desventuras na vida. Tudo está exatamente na relação que nós permitimos que a nossa mente faça com os testes, as situações que acontecem diante de nós. E eu confesso que essa talvez seja uma das lições mais difíceis ainda para mim de colocar em prática. Não de entendê-las intelectualmente, eu tiro de letra. Faço uma prova oral para tirar 10 na teoria. Mas na prática, vira e mexe, eu escorrego. Por quê? Porque exatamente essa aptidão intelectual é a posição que ele se refere aos fariseus. Eles tinham memorizado as leis, mas eles estavam muito mais focados na letra da lei do que no espírito dela. Eu tenho assistido, viu, Vanessa, o Chosen. Estou assistindo agora a 4ª temporada, já vi as anteriores, né? E ali, claro que é um cenário de ficção, muito bem elaborado, mas pensando possibilidades do que teria sido algumas das informações, e a gente vê com muita clareza o comportamento dos fariseus, o quanto eles se atinham ao texto e as minúcias da lei em coisas absolutamente insignificantes, sem nenhuma importância, e não avançavam no entendimento do que aquilo implicava em termos de sentimento. E esse momento que nós estamos vivendo é extremamente desafiador, exatamente porque nós estamos constantemente sendo submetidos a testes que focam muito mais o nosso lado racional do que o nosso lado sentimental. Não vou dizer nem emocional, para separar bem emoção de sentimento, tá? Eu não quero que essa colocação fique sendo absoluta, mas é importante porque a nossa língua, ela permite muitas interpretações da mesma palavra, cada um a entende de uma forma. Então, para efeito dos nossos estudos aqui, vamos separar esses conceitos de emoção, estado emocional e sentimento profundo. Então, nesse campo, nós somos induzidos continuamente a adquirir mais e mais e mais informação, a ampliarmos a nossa capacidade intelectual, e muitas vezes isso acaba embotando o nosso lado do sentimento, o campo do coração. E aí muitas pessoas dizem: poxa vida, mas eu tenho procurado entender e aplicar as leis que nós temos aprendido no meu dia a dia, eu não estou vendo essas mudanças acontecerem, não estou vendo a transformação da realidade ao meu redor, seja em qual campo isso se aplique. Mas esquecem que o principal para que essa energia produzida pela mente possa realizar transformações no campo externo, na matéria e nas relações, ela tem que ser amplificada pelo coração, ela tem que estar embasada num sentimento profundo e verdadeiro. Senão, nada vai rolar, nada vai acontecer. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não?
Todo mundo caladinho. Que mais que a gente pode conceituar aqui? Fala, Mércia. Obrigado. Me ocorreu agora que quando se trata de coração, há um comprometimento, e é difícil a gente querer se comprometer assim com as coisas, né? Aí é que tá, né? O coração, ele pressupõe esse comprometimento, né? Que comprometimento com amor, com a caridade, com uma série de sentimentos mesmo, né? E que às vezes, infelizmente, né? Eles passam ao largo. É preciso atentar para isso, né? Fazer disso, automatizar mais esse comportamento e se baseie mesmo não vou dizer amor, porque amor já estaria muito alto até para... Mas ter um pouco um sentimento mais piedoso das coisas, né? É difícil, mas eu acho que começa... Quando a gente começa a se incomodar, dizem que o espiritismo é uma pedra no sapato, né? Uma vez eu ouvi, e é interessante isso, né? Porque aquela pedrinha fica incomodando, né? Quando não incomoda é porque a gente ainda não está envolvido com a coisa, né? Ou porque não queremos mudar dentro de nós aquilo que está nos incomodando. Pois é. Mas aí, eu acho que isso vai crescendo com a consciência. Ainda vamos falar da consciência novamente. A consciência das coisas vão fazendo a gente mudar, né? Sim. A consciência assumir o comando da nossa casa mental. Porque, geralmente, isso a que você está se referindo, e agora me veio, só um instantinho, Irene, o raciocínio relacionado a isso, o que mais dificulta a nossa expressão do sentimento mais elevado, mais purificado, na forma de reagir aos testes que a vida nos coloca adiante, é exatamente o ego. Porque o ego, primeiro, ele é narcisista por natureza, ele sempre se acha o cara, o mais certo, o mais intelectualmente preparado, ele faz comparações com tudo e faz com que a nossa mente fique direcionada mais para desenvolver a nossa razão, não a razão no sentido mais amplo, mas a nossa razão interior prevalecer sobre o sentimento. Fala, Irene. Então, é que a gente vai... acho legal assim, cada um fazer a sua colocação, porque o mesmo texto, ele dá margem a várias interpretações. E o mesmo texto, ele pode chamar atenção sobre um aspecto para uma pessoa, um outro aspecto chama atenção para outra pessoa. Então, sempre tem alguma coisa dentro do texto que chama mais atenção da gente, né? Então, o que eu coloquei foi a questão do coração, né, a escolha pelo coração. Mas me ocorreu agora, né, ouvindo cada um falando, assim, uma ideia me ocorreu, né? Será que quando você tem uma coisa que a gente chama de intuição, será que isso também não está próximo a uma escolha feita baseada no coração, no sentimento? Será que não tem uma relação entre intuição? Porque às vezes você fica assim, para fazer uma escolha, você fica entre dois caminhos. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Às vezes vem aquela insegurança, aquela dúvida, a gente não sabe o que fazer. Mas tem uma coisa que parece que não é meio que irracional. Eu não sei muito definir muito bem a intuição, mas me ocorreu essa ideia. Então, é uma pergunta assim, que eu estou lançando para todos. Será que fazer uma escolha com o coração não é ouvir também a intuição?
não é a mesma coisa, não são coisas que se relacionam, que se associam. É isso que me ocorreu. Então, só para jogar assim, claro, sei lá, para a gente pensar junto, não sei se eu fiz certo ou errada, mas me ocorreu essa ideia. Porque eu acho que a intuição é uma coisa muito legal também, que a gente tem que ouvir, né? Muito bem colocado, Irene. Foi excelente tua reflexão aí, porque também nos ajuda a ampliar, né, esses conceitos. A intuição, no meu entendimento, ela pode ser compreendida de duas formas. Primeiro, aquela que vem do nosso íntimo, da nossa consciência, da nossa alma imortal, e que em diversas ocasiões, diversos momentos da nossa vida, se faz presente da maneira como você está citando aí. E em outras situações, essas intuições podem ser originárias também daqueles que estão ao nosso lado, nos nossos mentores, nossos anjos da guarda, qualquer que seja o nome que demos a eles, e que, em determinados momentos, estão ali assoprando, pega leve aí, ou então, fica esperto, fica atento, tal reação não é legal. Porém, quando a gente tem o ego super desenvolvido e nos achamos cheios de razão, principalmente o intelecto desenvolvido propicia essa predominância do ego em relação ao sentimento e nos faz nos acharmos mais certos do que os outros e mesmo do que as intuições, sejam elas interiores do campo dos nossos sentimentos, sejam dos exteriores. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho ainda uma luta muito grande comigo mesmo para aprender a falar menos e ouvir mais. E em inúmeras ocasiões da minha vida, eu acabei passando por situações, às vezes, vexatórias, às vezes tristes, às vezes de um profundo arrependimento, por, em momentos de arrojo emocional, falar cheio de razão, com toda essa capacidade gramatical de me expressar que eu tenho, sem considerar o chamado suavezinho, baixinho do coração ou da intuição externa. E aí, depois que passa, cai a ficha, vai, deu ruim, olha a caca que eu fiz. Isso acontece ainda hoje, a miúde, na minha vida. E é algo que eu ainda tenho que me esforçar, me disciplinar muito para aprender. Eu tenho combatido muito a sensação de bem-estar, a vaidade mesmo, quando muitas pessoas falam, poxa, gostei do que você falou, não, foi legal a tua palestra, adorei teus vídeos, tal, não sei o quê. Eu tenho lutado muito contra a lisonja, o sentimento de vaidade por conta disso. Muitas vezes eu assisto de novo vídeos que eu divulgo e fico observando com um olhar muito mais crítico. Poxa, aqui eu deixei de falar algo importante, aqui eu falei mais do que deveria, aqui eu me expressei de uma forma inadequada, procurando mais defeitos do que virtudes. Isso tem me ajudado bastante. Mas é fácil a gente fazer uma reflexão depois do fato ocorrido. Quando você está se vendo, assistindo um vídeo, é muito mais fácil você identificar defeitos. Por isso que atores, atletas, divulgadores, comunicadores, tal, todos, no seu processo de treinamento, necessariamente assistem vídeos das suas performances, juntamente com orientadores, com treinadores, para identificar os pontos falhos.
Agora, quando a gente faz isso sozinho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calar a boca do ego. Ô, coisinha difícil de fazer isso? Como fala esse cara? Como ele berra com eloquência, cheio de explicações justificativas para tudo. Mas aos pouquinhos, quando a gente... Ah, tá bom, você já falou tudo que tinha que dizer? Ótimo. Então agora cala a boca, deixa eu ouvir o outro lado, o lado dos sentimentos. Deixa eu usar o raciocínio lógico do pensamento de uma forma imparcial, sem fazer julgamento nem comparação, para só então chegar a uma conclusão um pouco mais ampla sobre o episódio em questão, ou a reação em questão. Diga, Marília. Eu acho assim, a gente não usa muito mais a parte sentimental, porque aí vem essa questão de sentimento, de frustração, de medo, de não ser, vou falar, correspondida por todas as situações, tá, gente? E aí entra muito forte essa questão de ego, né? E em contrapartida, eu acho que a gente defende, pensando mais no racional. Porque aí a gente sofre menos. Na minha concepção, entendeu? Porque se a gente colocar o sentimento em tudo, cara, vai vir a frustração, vai vir aquilo, putz, poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito menos, né? Não é questão de mais, é menos. Tipo, falado menos, me entregado menos, dado menos importância. Então, eu acho que é muito o comparativo, assim, é muito desleal, vamos colocar assim, né? E aí a gente usa... Eu sigo um cara que ele fala que a gente tem dois eus. O eu humano e o eu divino. Então, o eu divino é todas essas coisas de sentimento mesmo, né? Do coração. E o eu humano fala mais dessa questão de ego, de narcisista, de egocêntrico. Então, é difícil a gente saber dosar, né? Tipo, sei lá, gente. É isso. Ótima a tua colocação. Nós vamos seguir a tua linha de raciocínio, mas primeiro vamos sair daqui e voltar lá para outra sala, porque essa já está terminando. Não deu para entender a letra da música, qual que é? Eu não lembro quem canta, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que ela começou a falar, deveria ter, ele fala, eu deveria ter amado mais, aí ela falou o inverso, que deveria ter menos, né? Daí na hora veio essa música na mente. Muito legal, bem apropriada. Bom, acho que está todo mundo aqui, né? Ok. Marília, só seguindo a tua linha de raciocínio, só um instantinho, Irene. Nós estamos, nesse momento social em que nos encontramos, vivendo a maior parte do tempo no sistema de alerta, no sistema de emergência, do ponto de vista mental, e que traz insegurança, medo, medo de nos ferirmos emocionalmente, medo de perdermos a nossa posição, seja em relação a um grupo de trabalho, um grupo de amigos, seja em relação ao contexto mais amplo da sociedade. Nós somos o tempo todo induzidos a nos compararmos com os outros, com o sucesso alheio,
As redes sociais, principalmente, evidenciaram demais esse tipo de comportamento. As pessoas se mostram, se projetam nas imagens das redes de uma forma quase que totalmente falsa, mas que aqueles que assistem acham, são condicionados a achar que são verdadeiras, porque tem muita gente assistindo, né? Então deve ser isso. E, eventualmente, desilusões que temos no seio familiar, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos afetivos, principalmente quando somos feridos, magoados, traídos. Isso tudo nos leva a um comportamento de alerta a maior parte do tempo, que é sempre comandado pelo ego. Então, a pretexto da nossa autopreservação, a gente adota determinados comportamentos mais racionais, mais frios, mais distantes, evitamos nos envolver, nos expor e, principalmente, evitamos com isso a expressão mais profunda dos melhores sentimentos que existem dentro de nós. Isso é especialmente evidente no campo dos relacionamentos afetivos, não apenas entre marido e mulher, namorado, mas também entre pais e filhos, entre irmãos. Existem muitas situações de desgaste que causaram dor, sofrimento, mágoa, ressentimento, crenças limitantes terríveis que nos impedem de nos desenvolver em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área profissional, material, financeira, e que estão diretamente associadas a essas experiências que provocaram em nós reações que eram verdadeiras, necessárias naquele momento, mas que se cristalizam e que passam a ser dominantes, mesmo quando elas não têm mais razão de ser, mesmo quando elas não se aplicam mais. Porém, nós acabamos criando como que uma carapaça ali, uma casca ao nosso redor, e não permitimos que as pessoas se aproximem e nem nos permitimos nos aproximar dos outros com um sentimento verdadeiro de empatia, de procurar entender o que o outro está sentindo, e não nós dizermos o que o outro está sentindo, sob a nossa ótica, a nossa interpretação, porque nós sabemos tudo, inclusive sobre a vida alheia. Fala, Irene. Irene? Oi. Então, eu ia falar sobre a questão do som. Eu tenho ouvido, assim, uma espécie de um eco. Não é eco, é um sonzinho, assim, estridente. Às vezes a sua voz corta um pouquinho. Isso não havia antes. Eu tenho observado de uns 3 anos para cá. Até o pessoal observou esse barulhinho e ele continua. Não sei se as outras pessoas estão observando isso. Só quando eu estou falando e não quando outros estão falando, né? Eu observei isso. Tá. E isso ele atrapalha um pouco, né? Olha aqui, ó. Sua configuração de áudio está gerando eco. Clique aqui. Alô? É que eu estou usando o microfone do telefone. Eu não tenho, mas não estou usando porque não funciona legal o microfone do equipamento. E estou usando o áudio para ouvir vocês das caixas do computador. Então isso gera alguma microfonia. Se eu mudar aqui,
Deixa eu ver. Ó, testando aqui. Vamos ver se faz alguma diferença. Eu acredito que continua igual, né, Irene? Parece que melhorou agora, viu? É. Vamos ver. Eu não tenho equipamento adequado aqui, equipamento que seria o ideal, ou um microfone de mesa, ou um microfone próximo aqui da minha boca. Então, eu estou falando a uma distância de meio metro do dispositivo móvel, do celular que eu estou usando como câmera e como captador de áudio. Se eu tirar o áudio, o microfone do aparelho e for usar esse aqui, que nem chega até aqui o cabo dele, não vai dar certo. Eu já fiz alguns testes assim, mas não funcionou legal. Então eu peço desculpas a vocês por isso, mas por enquanto, pelo menos, eu não tenho muito como solucionar. Vou ver aqui que ele está... Tarará, tarará, tarará. Não está me ajudando muito, não. Então vamos prosseguir. É um probleminha técnico, mas não está inviabilizando. Está dando para me entender. Bom. Não, dá para entender. É só que eu quis falar porque incomoda um pouquinho, né? Mas dá para a gente... tem hora que fica chato. Eu percebo que quando eu gravo vídeos usando o Meet para usar o fundo de tela, ele dá altos bips assim ao longo do vídeo. Já aconteceu várias vezes. A gente vai aprendendo e vai evoluindo também no uso mais adequado de equipamentos. Por enquanto, eu não estou propenso a investir em equipamentos mais apropriados, não. São coisas baratas. Eu tinha comprado até um microfone de lapela, que a base dele vai no celular e o microfone fica aqui pertinho da boca. Só que veio errado, veio para iPhone e não para Android, como é o meu celular. Aí eu tive que devolver e acabei não comprando o outro ainda. Mas não é o que vai alterar a cotação do dólar e nem a qualidade e a interação dos nossos encontros. Olha, gente, que gostoso, hein? Tá tendo bastante participação hoje, hein? Mas, Zé Antônio, isso é um pormenor, com certeza não vai interferir, não. Perfeito, é isso que eu estou dizendo. O mais importante está sendo essa interação entre a gente. Quem ainda não abriu a boca hoje foi a Marina. Ela está só ali, ó, apoiada no queixo, de boquinha fechada, para não falar, né, Marininha? Segurando a boca, Zé. Eu acho que... Mas, então, dito tudo aí que o pessoal falou, eu também sou assim, Zé. Eu primeiro sofro, porque eu falei, ou então eu ouvi alguma coisa que não gostei, então eu sofro, meu coração sofre, sangra, aí depois eu raciocínio. Aí eu falo, opa, pera um pouco, né? E aí eu entro nessa coisa de raciocinar e tomar um outro tipo de decisão. A minha vida inteira foi assim, né? Tive que sempre tomar muitas decisões que não gostei delas, mas eu tinha que tomar, e eu sofri muito, e depois veio o racional. Mas eu tenho uma coisa boa, que eu sou uma pessoa resiliente. Então, todo o sofrimento que eu passei pela minha vida fora, eu tive a resiliência de sair dele, sabe? De dar a volta por cima, né? Com sofrimento, sim, mas eu acho que eu estou dentro dessa lei da relatividade aí, sabe? Eu acho que ela encaixa em mim direitinho, né? E aí você vai levando, você vai tropeçando, vai aprendendo, você levanta, tira o pó, sacode o pó e continua andando, e a partir daí você vai se modificando, né? Outro dia eu falei para
uma vizinha aqui, que eu não entendia porque Deus tinha me mandado para o lado de cá, eu sou da Vila Maria, né? Eu não entendia porque Deus tinha me mandado para o lado de cá. Está dando microfonia, né? Não, estou te ouvindo bem. Aí, agora eu entendo. Eu vim para o lado de cá para desenvolver o meu lado espiritual, porque lá na Vila Maria eu não ia conseguir, porque todos lá são católicos, né? Então eu vim para cá sozinha, meu marido e eu, tinha minha irmã no Monte Quêmio, mas a gente aqui onde eu moro sozinhos, longe de todos, mas eu vim desenvolver a parte espiritual. Então, hoje, passados já aí tantos anos, eu entendi o porquê ele me trouxe para cá. Mas não foi fácil, não. Foi sofrido. Mas hoje eu cheguei ao entendimento do porquê e agradeço a ele. Então, assim, eu sou uma pessoa resiliente. Eu apanho, mas dou a volta por cima e vou lá. E vou em frente. Pronto, falei. Pode falar. Quando você começou a falar, eu entendi, pro lado de cá, para encarnar, e depois eu entendi. Você já havia feito essa comparação. Você veio de lá, eu pensava que era encarnação. Quando encarnei. Não, gente, eu morei na Vila. Ficou claríssimo. Você já tinha comentado sobre isso numa outra ocasião. Eu nasci, cresci, casei, fui mãe, tudo na Vila Maria. E, de repente, eu vim para cá, para o Butantã. Sabe Deus por quê? Hoje eu sei por quê. É isso. Então, tá. E você, Sandra, que tem a nos dizer? Você não abriu a boca ainda, não sei agora, para comentar da Maria. Eu abri a boca para dizer que eu pensei que ela tinha encarnado. Então... Mas voltando ao nosso tema. Eu estou observando bastante, mas eu concordo com quase tudo. E realmente não é muito fácil a gente colocar em prática, né? Uma coisa é sabermos, outra coisa é colocar em prática. Então, é um ensinamento que a gente já tem conhecimento, mas é sempre muito bom ouvir e até ter exemplos de situações de outros colegas para poder ver que estamos todos no mesmo barco, né? Aprendendo todos os dias, que não é fácil para ninguém, que temos que ser resilientes e também não se cobrar tanto. Eu penso também por esse lado, eu também me cobro bastante, mas às vezes a gente quer uma perfeição, e nós não somos perfeitos, a gente está aprendendo. Então a gente tem que, às vezes, aceitar, tipo, tá bom, eu posso melhorar, mas para agora tá bom, vou aprimorar. Mas não se cobrar tanto, porque senão a gente fica desmotivado e sofre bastante com isso. Perfeito. Eu acho que o ensinamento principal que fica dessa lei da relatividade, e principalmente aplicados a nós, com base nos exemplos que cada um levantou aqui da sua própria experiência, né? Ouvir mais a voz do coração. Deixarmos um pouco de lado o intelecto, a razão, o ego, em última análise, e procurarmos estar mais atentos a essa voz que é sempre mais suave, mais baixinha, e que a gente, quando está gritando, falando alto, acaba não ouvindo. Porque o coração, ele nunca se impõe de forma coercitiva, impositiva. Ele está na dele, ele fala baixinho, suave. E se a gente está exacerbado, a gente está pilhado com as situações, ou focado nas experiências desagradáveis que tivemos, e que fazemos comparações, eu não vou entrar de novo nessa roubada. Não, já passei por isso, não quero mais isso na minha vida. Não, eu fazendo comparações, não, fulano
sempre agiu assim, ó, onde foi parar, fazendo comparações intelectuais, racionais, o tempo todo, nós estamos diante das experiências que cada um de nós tem que passar, usando a referência não do coração, mas a referência do ego. E acabamos passando por recorrências, de novo está rolando isso na minha vida. E não nos perguntamos o que eu não aprendi ainda, o que eu tenho que aprender agora com esse episódio. Não importa o que já aconteceu lá atrás. Hoje, agora, o que está acontecendo na minha vida? O que eu tenho a aprender com isso? E como eu posso superar, transformar esse obstáculo, esse teste em algo bom para mim e para os outros, usando o amor como referência, o coração como referência. A gente fala tanto em amor, né, como energia, como forma de expressão, como sentimento mais profundo, como energia que move o universo, mas que dificuldade a gente tem para exercer a nossa capacidade de amar. Diante das circunstâncias práticas. Não da boca para fora, mas amar de verdade. Amar com atitude. Amar com as nossas reações ao que nos acontece. As situações em que o ego fala mais alto, porque pisou na minha unha encravada, geralmente fazem com que a vozinha do amor vá lá para baixo. E aí a gente esquece de lições básicas que a gente já aprendeu. Se alguém te obriga a caminhar com ela 1 milha, caminha 2. Se alguém tirou o teu manto, dá também a tua túnica. Difícil, né? Porque o ego sempre fala mais alto. Ontem ainda eu estava vendo um episódio do Chosen em que acontece exatamente a demonstração desse episódio. Eles estão caminhando em direção a Jerusalém e vem um bando de soldados romanos e os obrigam a largar toda a bagagem deles e a carregar a bagagem dos soldados. Eles tinham esse direito de obrigar qualquer grupo de pessoas ou pessoa individualmente até 1,5 km a carregar algum fardo ou fazer algum serviço. Eles nem podiam reagir contra um pelotão de soldados fortemente armados, eles não tinham nem como pensar em reagir, né? Então eles engolem, mas com raiva, todos eles, e passam a carregar todo o equipamento dos soldados romanos, inclusive os capacetes, e ainda com gozação, um monte de situações assim. Quando eles chegam no marco, que indicava 1,5 km, os soldados param, falam, bom, tudo bem, você já até aqui, tudo bem. Aí Jesus continua andando, o líder do pelotão fala, pare, é aqui que termina. Eles falam, não, tudo bem, a nossa obrigação é até aqui, mas vocês não vão para aquele posto lá adiante? Vamos. Então, e se a gente quiser carregar por nossa própria vontade, tem algum problema? O soldado fica atônito, porque ele jamais esperava esse tipo de reação. Qualquer coisa, se for comprometer vocês, nós dizemos que fomos até lá, que ultrapassamos o que era obrigatório, por nossa própria vontade. E aí os apóstolos o seguem e vão até lá no final. E na volta, ele vem explicando, e aí eles já entenderam a lição, estão mais bem-humorados e a aceitam com facilidade. Quantos de nós damos 3 passos além daquilo que somos obrigados? Ou 1. Esse é um ponto de reflexão profunda para a gente pensar o resto da semana aí a respeito dessa lei da relatividade, sobre esse ponto de vista. Sobre o entendimento dessa lei, não de forma intelectual,
Isso vale para todas, mas em especial para essa, porque envolve a relação entre aquilo que a nossa mente projeta e reage diante das provas e como o uso do sentimento mais profundo do amor fatalmente vai nos conduzir a melhores resultados do que os que obtivemos até hoje. Porque todos nós já tropeçamos, já caímos de boca, já lambuzamos a cara no barro, já ralamos os joelhos, os cotovelos, e não foi uma vez nem duas. Eu falo por todos nós aqui com absoluta certeza. E se formos analisar com objetividade, na maior parte das vezes em que isso aconteceu, foi porque ouvimos pouco a voz do nosso coração. Eu entendo o teu ponto, Marília, porque também já senti dessa forma, mesmo no campo assim de relacionamento profissional, ou com amizades, de não confiar demais nas pessoas, ou de se doar muito. Pois é. Por que uma milha só? Ou duas? Você quer levar a túnica? Leva, está aqui o manto também. A gente tem que transformar essa nossa maneira de reagir às lições, aos testes de iniciação, para que não tenha que passar novamente por eles e, geralmente, de uma forma mais difícil. Tarefinha, lição de casa braba para todos nós aqui. E que certamente não vamos conseguir resolver de pronto. Mas que fique bem gravado e que a gente tenha a sensibilidade para ouvir mais o nosso coração diante das nossas reações aos obstáculos. Pode ser coisas banais, uma situação no trânsito, na fila do supermercado, numa conversa com um vizinho, uma vizinha, numa discussão de família, o que quer que seja. Estejamos atentos, porque se está rolando algum BO, tem uma prova aí. E essa prova é para mim, não é para o outro. Isso já me aconteceu antes. Já passei por isso antes. E deu ruim. Então vou fazer diferente. Vou usar mais o coração e entender que a maneira como eu vou associar, relacionar na minha mente com o episódio em si, é que vai determinar o andamento e o desenrolar desse teste, seja ele qual for. Acho que não tem mais nada a dizer, não. Só ouvir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vanessa Salata não abriu a boca, hein, Vanessa? Está acordada? Tô sim. Tô ouvindo tudinho, prestando atenção. Então tá bom. Não, brincando, eu tô só enchendo o saco. A Zezé eu nem encho a paciência dela, porque eu sei que essa hora a voz dela já tá no bico do corvo, né, Zezé? Apesar de que a minha também tá, porque, ó, só esse daqui é a segunda garrafa de 1,5 litro, só tarde agora. É isso, gente. É o que tínhamos para hoje. Pois é. Fala, eu aqui. Onde você está vendo a quarta temporada? Eu baixei não. Eu procurei na internet e tem um link. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ô, saco. Agora eu não consigo abrir os favoritos aqui, espera aí. Depois você vê. Não, eu vou te passar o link aqui agora. É watch.thechosen.tv.video.
Manda no grupo, Zé. Espera aí, estou mandando agora no grupo, em primeiro lugar. Pronto, já está no grupo. Eita, o que eu fiz aqui? Aqui. Pronto. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Como foi, mudando de papo para dentro, como foi o café da manhã, que eu gostaria muito de estar presente e não consegui? Perdeu. Não vamos falar para ela não, né, gente? Ah, gente, me conta. E eu que fiz a sugestão, porque eu adoro esse contato. Não, tô brincando, imagina. Foi muito gostoso, Sandra. Não, acho que estávamos em 11, 12, né? O mesmo número aqui, que está aqui hoje. Daqui só não estavam presentes a Cris. Só. Todos os outros que estão lá. Eu também não fui. Ah, e a Dani, que era para ter ido, mas na última hora teve imprevisto, né? E não pôde ir. A Marília também, que teve o falecimento do pai de um amigo. O resto todos estávamos aqui. E além de nós, mais a Melissa. Quem mais? Bom, não importa. Foi muito gostoso, Sandra, bem tranquilo, a gente ficou lá no Salão dos Fundos. Que ótimo. Nós temos um papo bem agradável, foi bom a gente estar Me foto no Instagram do centro. Ah, é? Eu não vi, não. Famoso. Eu não vi fotos, não. Faz bem. Sim, disponibilizou no grupo também, do Larciado. Ah, eu vi uma foto que o Júlio tirou. Só. Essa mesmo. Ah, então tá. Mas nós mesmos não fizemos nenhum registro, né? Olha que vacilo. Se eu tivesse lá, eu tinha feito um monte de registro. Pois é. Faltou ideia mesmo. Realmente não tiramos nenhuma foto, só o Júlio que tirou uma foto do grupo todo. E nesse momento que ele tirou a foto, acho que a Melissa nem tinha chegado ainda, né? Ela chegou depois. Mas então, e aí ficou unânime ali que devemos repetir a dose. Sim, com então, vamos certeza. Ver se a gente... eu penso que é muito bom esse contato físico. Então, eu vou ver com o Júlio uma data no mês de outubro, possivelmente segunda quinzena. O que vocês acham como sugestão? Ô Zé, dúvida, quando a gente era presencial, a revisão era de 4 em 4 semanas? Como que era? Sim. A gente podia fazer a revisão, entre aspas, né, no encontro presencial. Aí eu já acho complicado, porque muita gente que está no online não tem muita disponibilidade de tempo. Uma vez a cada 2 meses, você vê o que deu, a quantidade de ausências que teve. Né? E aí vamos conceituar. Esse nosso grupo não é um grupo assim muito de boa frequência, né? Pelo contrário. Nós temos 50 e poucas pessoas no grupo, raramente passamos de 14, 15 online, ao vivo. E se for ver as visualizações dos vídeos depois, geralmente é 1, 2. Então não é que o pessoal não participa online e depois vai assistir. Não, nem isso rola. But, whatever. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Vocês estão? Não. O importante é nós aqui. Nós é nós quem está presente, nós é nós quem assiste o vídeo, ou nós é nós quem participa de um encontro presencial. A princípio, vamos pular setembro, até porque setembro é um mês complicado, tem feriado, tudo. Outubro também, né? Mas vamos ver se a gente marca na segunda semana de outubro. Eu vou ver com o Júlio qual as datas que ele nos dá como opções. Nós temos a segunda semana de outubro, tem um feriado, né? Que cai no sábado, não complica tanto. O ideal seria aqui, ó. Ou dia 19 ou dia 26. Mas vamos primeiro ver com ele quais as datas que ele tem disponível.
Tá bom? Combinado. Sim. Então, combinatum est. Então, valeu, gente. Vamos fazer o nosso encerramento. Alguém quer fazer espontaneamente? Hoje a Melissa não está aqui, então ela não vai cobrar incisivamente, não. Se alguém quiser fazer, na boa, se não, deixa que eu faço. 3, 2, 1. Então tá. Então vamos agradecer mais uma vez aqueles que nos assistiram, orientaram durante esse nosso encontro, aos nossos mentores que nos acompanharam aqui, a todos nós por estarmos aqui presentes e ao nosso Mestre Jesus, que sempre se faz presente entre nós. E vamos agora pedir também a proteção, a bênção da Mãe Maria de Nazaré, cujo amor intenso deve ser para nós o exemplo a ser praticado, em especial como aplicação na lição de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima terça. Beijo no coração de todos. Vão em paz. Todos, boa semana. Alô, pessoal. Boa semana a todos. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.